Funções em um tabelionato. Olá, eu sou a professora Eliane Blasquezi, tabeliã de notas, e estou trazendo para vocês a temática sobre as funções em um cartório, especificamente voltadas ao tabelionato de notas. Eu tenho trazido ao longo das minhas lives para vocês uma numeração de funções que é possível se realizar em um tabelionato de notas. E eu tinha listado, como na última live falei para vocês, 20 funções. Após isso, e em conversas, nos comentários, no direct, no pessoal que assiste às lives, foram sugerindo outras possibilidades e que realmente são funções que são passíveis de ser exercidas em um tabelionato. Por óbvio, dependendo do tamanho da serventia, não é possível que se tenham todas essas funções ao mesmo tempo. Há funcionários que vão desempenhar mais de uma dessas atividades, mas hoje listados com a ajuda dos acompanhantes aí, temos 23 funções passíveis de serem utilizadas, de serem conferidas em um tabelionato de notas. Hoje eu trouxe para vocês, para que nós possamos verificar uma a uma o que cada um desses funcionários pode realizar em uma serventia, vou listar 3 dessas funções: administrador, atendente e recepcionista. E vocês vejam que em cartórios que tem um fluxo muito grande de pessoas, muitas vezes temos que ter mais de uma pessoa nessas atividades. E aí vocês vão me dizer: prof, mas o que um administrador tem a ver com um tabelionato de notas? O que ocorre nessas situações? O tabelião de notas, ele está ali para fazer aquele atendimento especializado para o seu cliente. E quem já se valeu de informações, quem já se valeu de aconselhamentos com o tabelião de notas, sabe que nem sempre é possível de imediato contatar e conversar com esse profissional, porque muitas vezes a sua agenda já está previamente marcada, justamente porque ele atende, além do público usuário, também aqueles que prestam o próprio trabalho para o seu público usuário, que são os advogados. Há um grande número, principalmente na minha agenda, de advogados agendados, o que demanda tempo de sentar, de analisar todos aqueles atos que precisam ser feitos no tabelionato ou não e dar a devida orientação. Aí que entra a figura do administrador. Dependendo do fluxo de trabalho da serventia, o administrador vai realizar uma atividade meio que é de desafogar o tabelião de determinadas responsabilidades, que é o gerenciamento daquela serventia. Porque, além de atender de forma especializada, na maioria das vezes, o tabelião vai fazer todo o gerenciamento. Ele vai gerenciar recursos, tempo, funcionários, e este administrador, ele entra como alguém que vai, então, fazer esta parte. Dessa forma, sobra mais tempo para que o tabelião realize aquilo que ele deve ter como sua atividade fim, que é orientar as partes dentro do seu conhecimento jurídico. Então, quando nós temos a figura do administrador, e muitos das serventias, não só notariais como registrais, tem esta figura, o profissional que está ali, ele vai então realizar todo esse meio de campo e vai então interagir, vai verificar as necessidades
espaciais, as necessidades funcionais e de recursos dentro daquela unidade. Então vejam, né, que dentre essas funções, que são muito pouco divulgadas também, há essa figura do administrador. Depois nós temos a figura que é aquela figura que todos nós conhecemos e nos deparamos quando chegamos em um tabelionato, que é o atendente. Quem é o atendente? O atendente é aquela pessoa que vai dar o primeiro impacto, vai dar aquele primeiro encontro com o usuário. Ele vai recepcionar, ele vai chegar junto ali para verificar o que aquela pessoa quer, o que aquela pessoa precisa. O atendente, ele tanto pode realizar uma atividade meio como uma atividade fim. Dependendo da situação local, ele vai dar esse atendimento, ele vai receber essa pessoa, identificar o que ela precisa e também vai realizar o ato, que no mais das vezes é o ato de reconhecimento de firma e de autenticação de documentos. Mas também ele pode realizar o que nós chamamos de atividade meio, que é verificar a necessidade do usuário que ali está e encaminhar para o setor competente. Por exemplo, vai chegar ali uma pessoa, vai dirigir-se ao balcão, que em muitos casos já não é mais balcão, já tem os guichês de atendimento. Quem lembra dos cartórios antigos, né? Nós chegávamos no balcão, as pessoas eram, a grande maioria, atendidos de pé ali. Hoje, como se procura ao máximo oferecer conforto para o público usuário, né? De forma que a pessoa que está ali aguardando, ela fique confortável, a grande maioria das serventias tem o seu local de atendimento com guichês. Então, os atos que ainda ficaram conhecidos como os chamados atos de balcão, né? Que é o reconhecimento e firme e autenticação, que são realizados ali pelo atendente, que é aquele que faz esse atendimento inicial. Ou também ele pode verificar que aquela pessoa que está ali precisa de outro tipo de ato a ser realizado e vai então levar, né, encaminhar esta pessoa para o setor competente. Então, o atendente no tabelionato é a figura mais conhecida, porque é aquele que está ali, geralmente nós o conhecemos pelo nome. Também no tabelionato de notas, assim como em outras serventias, pode haver a figura do recepcionista. O recepcionista, ele vai estar ali para, obviamente, né, dar aquele primeiro atendimento em serventias em que o fluxo é maior, verificar o agendamento, quando é o caso de agendamento, e nesses 2 últimos anos, especialmente, nós temos trabalhado bastante com agendamento em razão da necessidade de distanciamento social, para que as pessoas não fiquem longos tempos aguardando, né, em filas, muitas vezes do lado de fora da serventia, ou em situações que possam gerar certo número de pessoas no mesmo ambiente. Então esse agendamento, ele se tornou bastante frequente. E aí surgiu com mais força a necessidade de se contratar aquela pessoa que será a recepcionista. É aquela que vai, então, identificar na chegada de cada um dos usuários o que ele necessita fazer e já direcionar para o setor competente. Bom, a pessoa chegou ali, precisa fazer um reconhecimento de firma, uma autenticação, vai direcionar para aquele guichê. Precisa falar com o escrevente, com o substituto, encaminhar uma procuração, uma escritura, ou ainda tem
um horário marcado com o tabelião de notas. Então, essa pessoa recepcionista, ela vai fazer todo este meio de campo para agilizar aqueles procedimentos. Também, como todas as demais funções, é de suma importância quando assim é contratado e quando assim é necessário. Também cabe ao recepcionista, assim como ao atendente, verificar as situações de prioridades. Há pessoas que, em razão da peculiaridade da sua situação, elas têm a necessidade de serem atendidas de forma primeira. Então, quando nós temos pessoas idosas, pessoas que têm alguma necessidade especial, gestantes, crianças pessoas com crianças de colo e pessoas com mobilidade reduzida, por exemplo, elas têm a necessidade de serem, até por uma questão de dignidade, de serem atendidas em primeiro lugar. Então, tanto o atendente que está ali, ele deve se atentar para essa situação, quanto o recepcionista. Muitas vezes precisa-se, né, utilizar mais do que aquele guichê preferencial que obrigatoriamente deve ter e até direcionar para os demais guichês, como é o caso de se ter vários idosos ou ao mesmo tempo uma pessoa idosa e uma pessoa que tenha um certo grau de deficiência ou dificuldade de mobilidade que não possa ficar longo tempo esperando em pé. Então, vocês vejam que, dentre todas essas funções que se exercem em uma serventia e que muitas vezes nós não atentamos para quem é aquele profissional que está ali, e muitas vezes quem pensa em trabalhar num tabelionato, e eu seguidamente estou, né, perguntando, olha, quem quer, né, quem sonha em trabalhar? E eu digo isso porque o pessoal seguidamente me procura e as pessoas trazem currículos, se informam, né? Mas muitas vezes acham que para trabalhar em uma serventia notarial precisam ou ser bacharéis em direito, dependendo do cargo, ou serem estudantes de direito para tentar um estágio ou uma colocação. Mas ao longo das semanas agora nós vamos vendo uma a uma todas essas possibilidades e vocês verão que há muitas e muitas funções que podem ser exercidas em um tabelionato de notas. E vocês que estão aí à procura de uma colocação ou que já estão colocados e pensam um dia exercer uma atividade em um tabelionato, já digo de antemão para vocês que é maravilhoso de trabalhar. Eu estou há mais de 30 anos trabalhando em cartório e, claro, por óbvio, se tornou a minha vida profissional, mas digo para vocês que quem pensa em um dia estar ali pode se preparar, acompanhem as lives, que nas próximas eu trarei as outras funções para vocês saberem e verificarem se de repente se encaixam nessas perspectivas. Gostaram da aula? Gostaram da nossa live? Espero que sim. Espero-os na nossa próxima live, onde vamos falar em outras funções exercidas em um tabelionato de notas. Fiquem comigo, sigam-me nas redes sociais, compartilhem, curtam e vocês vão acompanhar todas as dicas de cartório. Ok? Beijo da prof.